bem-vindos a mais uma conversa sobre aves, onde temos aqui então o Gonçalo Elias para nos falar da sua observação que vai agora com o número 119 e que estamos algures em Vila Real de Santo António em dezembro de 88, não é isso, Gonçalo? Olá, Zé. Sim, é verdade. Foi a minha espécie 119. E para contextualizar isto um bocadinho, eu vou repetir aqui uma informação que já foi dada um bocado no início, mas que nós não temos sempre a repetir. Mas para quem não ouviu as conversas do início, é sempre bom saber. Estas conversas são apresentadas, ou seja, a sequência das espécies corresponde à exata sequência pela qual essas mesmas espécies foram entrando na minha lista pessoal. Portanto, eu comecei a ver aves em 1987, assim, a registar, digamos, a registar em 1987, e fui construindo a minha lista de observações e ali ia crescendo à medida que eu ia adicionando novas espécies, e esta sequência de conversas sobre aves vai sendo feita pela mesma sequência. Portanto, de certa maneira, eu vou reconstituindo aqui também um bocadinho o meu percurso enquanto observador, isto numa altura em que havia muitíssimo menos informação e, portanto, em que a progressão era mais lenta. E portanto, Ora, quem ouvir esta conversa sabe que tem mais 118 disponíveis já, pelo menos, não é? sim, e que são No canal do 118, YouTube. e que são 118 espécies que eu vi antes desta. Ora bem, Antes. e vem isto a propósito então desta observação, porque eu comecei a ver aves, ainda antes de fazer a minha lista, comecei a ver aves com o meu tio, que eu já mencionei em diversas ocasiões anteriores, e nas últimas conversas, nas três conversas que precederam esta, foram três limícolas que eu observei na zona de Oeiras. Eu tinha ido à casa do meu tio, que ele morava nessa zona de Oeiras, e ele tinha. Isto porquê? Porque estávamos a preparar uma viagem à Espanha. Foi isto que eu referi numa das conversas anteriores. Ele convidou-me para ir com ele e com a família para irmos passar uns dias ao sul de Espanha, mais concretamente ao Parque Nacional de Doñana, que fica ali entre o Elva e Sevilha, também corresponde à zona das marismas do rio Guadalquivir. Acontece que ele já ia com a família, eles eram bastantes, não tinha lugar no carro para mim, ele convidou-me a mim e a um outro primo meu, que era sobrinho dele, mas como não havia lugar no carro, mas havia lugar no alojamento, que eu depois hei de falar mais à frente, então o que é que eu fiz? Eu e esse meu primo combinámos com ele que íamos de comboio até ao Algarve, depois atravessávamos para Ayamonte, seguíamos de caminhonete até ao Elva e o meu tio ia-nos buscar ao Elva. E é assim que eu e o meu primo vamos parar a Vila Real de Santo António no dia 8 de dezembro de 1988. Fomos no comboio noturno, que saía do Barreiro, na altura não havia o comboio da Ponte, apanhámos o barco até ao Barreiro, fomos no comboio noturno, chegámos a Vila Real de Santo António de manhã cedo, e antes de irmos para o barco, demos ali uma voltinha ao pé da estação, e é nessa altura, nessa pequena paragem em Vila Real de Santo António, que era um sítio que eu conhecia muito mal, eu só tinha lá estado uma vez com os meus pais quando era muito pequeno, quando tinha pai 10 anos, e portanto eu conhecia mal, sabia que estava ao pé do Guadiana e que se apanhava o barco para Ayamonte, que isso eu já tinha feito, e é nessa situação ali perto da estação que eu observei então pela primeira vez a petinha dos prados. Não E me recordo. na data correta, não é? Porque é uma ave invernante. Sim, sim, 8 de dezembro. Aliás, é assim, eu não me recordo muito dos detalhes, como isto é uma ave muito abundante, a pessoa às vezes nestas aves muito abundantes é mais difícil recordar os detalhes da observação. Em algumas espécies lembro-me, noutras não me lembro. Terá sido ali na zona da estação, porque aquilo é uma zona que tem alguns descampados também, assim, uns terrenos baldios. O que é certo é que eu terei identificado a espécie em parte por ser uma das poucas petinhas invernantes, porque nós no inverno, tirando raridades, só temos a petinha dos prados e a petinha ribeirinha, e a petinha dos prados distingue-se bem porque tem as patas rosadas, com uma cor bastante viva, e portanto, nessa altura do ano não há assim grande lugar a confusões. E portanto, eu olhei para o livro, vi o mapa de distribuição, vi o calendário, vi as características da ave e registrei como sendo petinha dos pratos. Foi a minha primeira petinha. Aliás, as petinhas é um grupo que eu ainda até hoje sempre tive bastantes dificuldades, e mesmo na identificação em fotos nem sempre consigo dizer muito bem. Portanto, é um grupo que eu ainda hoje considero um grupo bastante difícil. Mas pronto, lá fiz a Já minha estás a identificação. assustar toda a gente, assim. Não, o objetivo não é assustar, mas repara, eu se por um lado acho que se por um lado acho que a identificação de aves não é um bicho de sete cabeças, que não é,
Por outro lado, também não quero dar a ideia que isto é tudo tremendamente simples, porque também não é. Portanto, há grupos que são mais fáceis, há grupos que são mais difíceis e representam desafios maiores. Eu, como qualquer pessoa, também tive ao longo do tempo, e até continuo a ter, as minhas dificuldades mais em determinados grupos do que noutros. E, portanto, enfim, partilho um bocadinho também aqui a minha perspectiva. Há pessoas que têm mais dificuldade noutras aves e que acham estas mais fáceis. Mas pronto, seja como for, foi em Vila Real de Santo António, quando ia a caminho de Espanha, portanto, eu saio de Lisboa, faço o comboio noturno e quando vou encontrar com o meu tio, entretanto, já ia com mais duas espécies no saco e não uma. É uma que foi a Petinha dos Prados e a outra, que será tema da próxima conversa, também em Vila Real de Santo António. Portanto, nesta ida em direção ao Elva para ir ter com o meu tio depois para rumo à tal expedição a Doñana que havemos de falar mais à frente. Esta espécie é uma espécie que tem uma distribuição essencialmente europeia, com umas franjas ali no norte da África e Ásia, mas essencialmente é europeia, não é verdade? Bem, sim, vamos ver. No norte da África, aliás, ela aparece unicamente como invernante, porque não nidifica no norte da África. Ela nidifica na Europa, e não é na Europa toda, é na Europa do centro e do norte, mais ou menos ali acima dos 45, 48 graus norte. Portanto, se nós imaginarmos uma linha que vai ali desde, grosso modo, desde Bordeaux, passando pela Suíça, portanto, Alpes, Viena e depois indo até à Ucrânia, é para norte dessa linha que elas nidificam. E depois vai até lá acima à Escandinávia, vai para leste pela Rússia fora, até ao vale do rio Ob, mais ou menos. O rio Ob é um daqueles rios grandes da Rússia que corre para o Ártico e que está ali mais ou menos à longitude do Paquistão e do Cazaquistão, portanto está ali quase na Ásia Central, e depois nidifica na maior parte dos países da Europa que não orlam o Mediterrâneo e, curiosamente, também na Islândia e na Groenlândia. É um dos poucos passariformes insetívoros que vai à Islândia e à Groenlândia. Portanto, tem também esta curiosidade. Em Portugal, então, ela essencialmente vem invernar. Não é essencialmente, é exclusivamente. Em Portugal é exclusivamente invernante. Enfim, se não quisermos ser Mas tão a nível da rigorosos. Península Ibérica, julgo que há alguns registros de nidificação em Espanha. Eu já vou falar disso. Deixa-me só dizer. Em Portugal eu estava a dizer que é exclusivamente invernante, embora, enfim, pode haver também aqui, não é só invernantes, é também aves de passagem em direção ao norte da África, porque elas de facto aparecem no norte da África como invernantes e, portanto, se vão invernar ao norte da África, é natural Tem que que muitas passar por delas aqui, não é? passem por cá também. Portanto, descem até o norte da África e algumas vão até à Mauritânia. Já não são muitas. Portanto, o grosso delas fica no norte do Saara, invernam na orla do Mediterrâneo. A situação em Espanha é parecida com a de Portugal, é uma espécie essencialmente invernante, ou quase exclusivamente invernante, enfim, pensa-se que há vários milhões de indivíduos, portanto é uma espécie muito abundante. Agora, a questão da nidificação em Espanha é uma questão que ainda hoje não se sabe muito bem. Eu vou explicar isto um bocadinho melhor. Portanto, vamos lá ver. Como eu disse, elas nidificam sobretudo acima dos 45, 46 graus norte. Portanto, ali à latitude do meio de França. A presença no norte de Espanha é uma presença absolutamente marginal a nível europeu. Mas essa nidificação foi confirmada pela primeira vez nas Astúrias, em 1972, e depois novamente em 1981. E também houve observações na Cantábria durante a primavera, na década de 70. E depois, de então para cá, houve indicações de uma minúscula população nidificante nas Astúrias, no extremo norte da província de León e na Cantábria e na Galiza. E pensa-se, isto é o que diz um livro que é The Birds of the Iberian Peninsula, do Eduardo de Ruana e do Ernesto Garcia, e que sugerem uma pequena população da ordem dos 50 a 100, 50 a 100 casais. Portanto, isto é o que eles. Este livro foi publicado, salvo erro, em 2015, e eles sugeriam então, com base nestes dados, que haveria uma população nidificante de 50 a 100 casais nestas províncias que eu referi.
Só que depois, entretanto, isto é reforçado pelo segundo Atlas de Nidificantes espanhol, que foi publicado em 2003, e esse Atlas tinha a presença da espécie como nidificante em cerca de 10 ou 11 quadrículas de 10 por 10 quilómetros nestas províncias que eu referi, mas principalmente nas Astúrias. Entretanto, o que é que acontece? Saiu o terceiro Atlas espanhol, saiu há 2 anos, de nidificantes, e então aconteceu uma coisa um bocadinho estranha. Não houve nenhuma observação. Nenhuma. Uhum. É certo que o terceiro Atlas espanhol teve uma cobertura menor do que o segundo cobriu a Espanha toda e o terceiro não cobriu a totalidade, portanto foi assim um bocadinho mais fragmentado, mas apesar de tudo foram visitadas quadrículas onde a espécie tinha sido detectada anteriormente e neste Atlas não se detectou nada. Portanto, enfim, é prematuro tirar conclusões quando estamos a falar de uma população tão diminuta. Portanto, pode E além do acontecer. mais, estamos a falar mais uma vez de situações que ultrapassam, ou neste caso quase ultrapassam a orla, digamos assim, da área de nidificação, portanto, não havendo condições Sim, ideais, são populações exatamente, não é? marginais e, portanto, enfim, as populações marginais são muito dadas a flutuações. Se a população global tiver a encolher, essas podem desaparecer. Mas também as populações marginais às vezes podem estar presentes num ano e noutros anos não estar. Portanto, resumindo, o que se sabe é que no final do século XX e no início do século XXI foi detectada uma população, talvez com algumas dezenas de casais, no norte de Espanha. Mas no Atlas mais recente, que foi feito ali, penso que entre 2015 e 2018 ou 2019, não foi detectada nenhuma. Portanto, é prematuro dizer que a espécie estava presente e desapareceu totalmente. Mas esta escassez de dados sugere que, se ainda existir, seja realmente uma coisa muito diminuta. Porque Como repare, isto é em zonas de nidificante, não é? Porque montanha. como invernante, obviamente, continua em Não, grande número. invernante não. O que eu estou a dizer é, relativamente à população nidificante, elas nidificam em zonas de montanha acima dos 1000 metros, e quando estamos a falar, são zonas de difícil acesso, como é típico dos habitats de montanha, estamos a falar de uma espécie que ocorre em números reduzidos e, portanto, em densidades também muito baixas, e, portanto, elas podem lá estar e ser difíceis de detectar. Em relação ao inverno, a situação é completamente diferente. Nós recebemos, como eu disse, pensa-se, pronto, pelo menos no site da CEL, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, pensa-se que só em Espanha haja entre 2 milhões e meio e 4 milhões e meio de indivíduos. Isto são estimativas. E, portanto, em Portugal, provavelmente, vamos imaginar que há mais 1 milhão, portanto, a população invernante da Península andará entre os 3 e os 5 milhões, pelo menos. Elas são realmente muito abundantes, principalmente nas terras baixas, aí, porque elas no inverno vêm para as terras baixas, podem estar ao pé de água ou não, podem estar ao pé de charcas, podem estar em terrenos alagados, como restolhos de arroz, mas também podem estar em prados mais secos, ou em relevados, ou em terrenos lavrados, portanto, são muito ecléticas, mas é em terras baixas e praticamente sem vegetação arbórea ou arbustiva, ou então só com árvores muito dispersas, e sabe-se pelos dados da milhagem que elas são provenientes de uma enorme variedade de países europeus, incluindo ilhas britânicas, Bélgica, França, Holanda, Alemanha, países nórdicos e do leste, e também Suíça, Itália, Roménia e Rússia. Portanto, vem de muitos lados. E até há, portanto, da Islândia. Da Islândia, que é a tal população que eu referi, que elas vão para a Islândia e para a Groenlândia. Da Groenlândia acho que não há recapturas, mas na Groenlândia também deve haver muito poucas anilhadas. Portanto, nós recebemos um contingente invernante importante vindo de outros países do centro e do norte da Europa. Ou seja, isto é um migrador, esta espécie é essencialmente migradora, embora em certas latitudes, como ali no Reino Unido e França, elas possam lá estar durante todo o ano e façam pequenos movimentos, mas muitas populações são migradoras, só que não são migradores transsaarianos, elas migram para o sul da Europa, para a orla do Mediterrâneo, Portugal, Espanha e outros países do sul da Europa e do norte da África, e portanto nós recebemos um enorme contingente e entre novembro, diria eu, final de outubro até março, elas estão presentes em números muito grandes. Referiste a questão da anilhagem. Eu tenho uma vaga ideia de ter lido qualquer coisa de que em Portugal já houve situações da mesma ave ser recapturada em anos consecutivos, revelando, digamos, alguma fidelidade pelas áreas
onde vão invernar? Sim, sim, sim. Há casos que estão documentados de aves que foram aniladas no período de invernada e recapturadas no mesmo lugar em anos posteriores. Por exemplo, um desses sítios foi nas zonas onde anilha a Associação à Rocha, no Algarve, que é na Ria de Alvor, que é um local que eu já falei anteriormente, que tive a oportunidade de visitar pela primeira vez em setembro de 1988. É um sítio onde se faz anilhagem há muitos anos. E portanto há um historial bastante longo que nesta altura já deve vir com quase 40 anos de anilhagem. E, portanto, há aves migradores, efetivamente, que regressam ao mesmo local. De qualquer forma, estas petinhas são, apesar de comuns, são incrivelmente difíceis de capturar, porque ao contrário de outros passariformes, que são capturados enquanto se mexem, pronto, de umas aves para outras, como estas aves não se embranham na vegetação, elas raramente acabam por cair nas redes, porque se tu puseres uma rede num sítio muito descoberto, as aves vêm à rede e não caem lá. Por isso é que as redes de anilhagem normalmente são postas em zonas onde haja alguma vegetação que sirva de pano de fundo. Só que essas não são as zonas frequentadas pelas petinhas. Portanto, embora elas sejam comuns, não é uma ave que seja capturada em grande quantidade. De qualquer forma, ao longo dos anos, mesmo lá na Ria de Alvor, foram sendo capturadas algumas e foram descobertos casos em que elas vieram invernar ao mesmo sítio. Há outras espécies migradoras que fazem isso. Portanto, eu julgo que uma ave, enfim, sem querer generalizar em demasia, porque isto não é verdade para todas as espécies, mas uma ave que está a migrar pela primeira vez, que vem do norte e vai migrar e chega a Portugal, encontra um sítio para invernar e se o sítio lhe agradar, vamos fazer um bocadinho aqui esta interpretação, se o sítio lhe agradar, ela fica por lá e depois vai para o Norte da Europa e no ano seguinte volta ao mesmo sítio porque gostou dele. Isto é uma interpretação que eu estou a dizer, ok? Não estou a dizer que isto seja literalmente assim, só que se ela encontrou ali boas condições de Fica sobrevivência, por lá. fica por lá e é natural que se ela conseguiu sobreviver o inverno inteiro, nós sabemos que o inverno é um período difícil, no ano seguinte tenderá a voltar porque sabe que aquele sítio é bom. Né? Uhum. Portanto, esta é um bocadinho a lógica, mas como disse, Então, diz-me uma coisa, nesse estou aqui a racionalizar um pouco. uhum. Nesse caso, e considerando que quando olhamos para os mapas de distribuição desta espécie em Portugal, praticamente temos o país quase inteiro Sim. como sendo propício, digamos assim. Quem quiser observar esta espécie, quais é que são as tuas recomendações? Bom, vamos ver. Elas de facto ocorrem de norte a sul do país, embora há um habitat onde elas essencialmente estão ausentes, que é de zonas florestais. Portanto, elas não ocorrem no meio de floresta. Podem ocorrer em zonas, como eu disse, com algumas árvores, por exemplo, montados muito abertos, ou olivais que não sejam demasiado densos, desde que não tenha assim muito subbosque, porque elas alimentam-se no chão. Portanto, elas não gostam de zonas com matagal. Agora, se for assim uma zona com árvores dispersas, mas desde que tenha, por exemplo, um terreno lavrado por baixo, elas podem frequentar e até às vezes levantam e pousam nas árvores, que isto é uma coisa que às vezes pode suscitar alguma confusão com a petinha das árvores, que pousa muitas vezes nas árvores. As petinhas dos pratos podem pousar nas árvores. Não deixam de ser petinhas dos pratos por causa disso. Portanto, atenção a este aspecto. Portanto, elas não ocorrem em zonas florestais e, além disso, em zonas de montanha, embora eu já as tenha visto na Serra da Estrela a alguma altitude, elas não são frequentes. Podem aparecer lá para cima, em altitudes bem acima dos 1000 metros, mas isto é tipicamente uma ave das terras baixas. Portanto, onde é que isto se pode ver? Essencialmente em planície, portanto, planície, e acabam, por causa disso, também por ser mais comuns no sul do que no norte, porque o norte é mais montanhoso, e acabam por ser mais comuns no litoral do que no interior, porque o interior também tende a ser mais montanhoso. Portanto, no norte e no centro são mais comuns no litoral, embora possam aparecer no interior, onde o habitat for favorável. No sul, a sul do Tejo, estão presentes quase por todo lado, exceto nas zonas mais densamente florestadas, com pinheiros ou sobreiros, que aí não há muito. E depois, dentro destas zonas abertas, portanto, elas preferem zonas abertas, será zonas que não tenham erva muito comprida, porque elas gostam de zonas com erva curtinha, porque elas alimentam-se no solo. Pode ter erva curta, mas não aquelas ervas de meio metro, isso elas já não gostam. Pode ter alguma água, ou pelo menos alguma umidade. Eu acho que elas não gostam de zonas demasiado secas,
podem ocorrer em zonas secas, mas aí ocorrem em densidades baixas. Portanto, locais típicos, como eu já falei há pouco, restolhos de arroz, prados que podem ser mais ou menos úmidos, terrenos lavrados ou pousios, restolhos de outras espécies, orlas de açudes, às vezes orlas de ribeiras, portanto elas podem ir ao pé d'água, embora não seja obrigatório. Às vezes ocorrem em zonas urbanas, quer dizer, não vão para o meio das casas, mas, sei lá, jardins públicos que tenham algum relevado, elas apreciam. Portanto, no inverno é uma espécie bastante eclética, bastante comum, e às vezes aparece, se as condições forem boas, aparecem bandos de 20 ou 30, até porque eu julgo que elas fazem dormitórios. Nunca vi, acho que nunca vi nenhum dormitório, mas eu às vezes vejo assim bandos a passar que penso que vão fazer dormitórios. E às vezes até podem associar-se quer com alvéolas brancas, quer com lavercas, por exemplo. São todas da mesma família, não é? Não, Motacílias. as lavercas não, as lavercas são alaudídeos, não é? As Não, alvéolas, as alvéolas. as alvéolas sim, as lavercas são alaudídeos, as alvéolas são motacilídeos. Por falar em motacilas, eu já várias vezes referi que o Linneu corria os passariformes insetivos quase tudo a motacila, né? O chasque era motacila enante, o cartacho era motacila torquato e havia mais uma série delas. Curiosamente, esta espécie, que é da família dos motacilídeos, o Linneu, quando a classificou, não lhe chamou Motacilla pratensis, chamou-lhe sim a Lauda pratensis. Portanto, ele considerou esta ave mais próxima das cotovias. Porquê? Olha, talvez por causa da plumagem castanha e arriscada. Não nos esqueçamos que o Exatamente, Linneu classificou seria uma semelhança mais morfológica, sim. vestuária. O Linneu agrupou as aves muito com base em semelhanças morfológicas. Portanto, não havia ainda o estudo da biologia das espécies e muito menos da genética. Portanto, tanto que os pardais, eu já falei nisto, os pardais ele chamava fringila doméstica, porque então, tem um bico grosso, portanto é aparentado ao tentilhão. Este é um passarinho castanho riscado, é da família das cotovias, portanto meteu isto nos alaudídeos, Alauda pratensis. Depois, mais tarde, é que pronto, as famílias foram sendo reorganizadas e isto passa para a família dos motacilídeos, para a família dos motacílios, enquanto que os chascos saíram de lá e vão para a família dos tordídeos e hoje estão na família dos muscicapídeos. Portanto, a taxonomia em constante evolução, não é? Certo. Só Temos para tido vários terminar, exemplos queria só desses, dizer né? mais uma coisa, que tinha a ver com as datas de ocorrência. Eu disse que esta espécie ocorre essencialmente de outubro a março, em Portugal, mas eu já cheguei a vê-las às vezes, mesmo as primeiras, na última semana de setembro. Se a memória não me falha, a data mais precoce que eu tenho em Portugal é 22 de setembro. Já vi uma vez uma na Lesira do Tejo. Embora no final de setembro ainda são muito escassas e ainda há para aí muitas petinhas das árvores a passar. E por outro lado, embora a maioria vá embora até março, ainda se costumam ver algumas nos primeiros dias de abril. Até dia 8, 10, 12, por ali, às vezes ainda aparece alguma tardia que está de partida. Mas não são nidificantes, são aves que estão a partir mais tarde, se calhar vão para a Suécia ou lá para o norte ou para a Islândia e portanto fazem uma migração mais tardia, mas depois a partir da segunda semana de abril acabou. Gonçalo, muito obrigado por mais esta conversa. Só uma nota final, para quem esteja interessado em saber mais sobre petinhas, em particular sobre a identificação das petinhas, no canal YouTube do avesdeportugal.info, há um vídeo sobre identificação de petinhas. Podem consultar, não é, para aprender mais alguma coisa. Muito bem, e Gonçalo, então, obrigado. obrigado eu. A próxima conversa será mais uma espécie em Vila Real de Santo António e depois seguiremos a caminho de Donhana. Já estou aqui a dar o teaser para os episódios seguintes. Ok, Certíssimo. Até à então próxima, vá. então, Gonçalo, Até a e a próxima, Zé. todos os que nos Obrigado. ouviram. Obrigado.